Maurice Riebermayr levantou-se e enxugou a fronte, detendo momentaneamente o brilho do suor que escorria para o rosto. Olhou para o relógio. Era quase meio-dia, quase hora de interromper o trabalho, e o calor do deserto estava insuportável. Ele estremeceu ao se arquear, percebendo de repente as fortes dores nas costas por ter passado mais de 5 horas curvado sobre uma vala empoeirada. Lentamente dirigiu-se até o centro do local para sua inspeção habitual ao fim do dia. Com um chapéu de aba larga, pequenos óculos redondos e shorts que iam até os joelhos, ele fazia uma figura bastante cômica, como um construtor de império dos tempos antigos, uma imagem que não estava à altura da sua posição como um dos mais importantes egiptólogos do mundo. Ele examinou em silêncio a escavação, seus pensamentos acompanhados pelos sons familiares produzidos pelos enxadões e o chiado ocasional de um carrinho de mão. Pode ser que aqui não haja o mesmo glamour do Vale dos Reis, ele refletiu, mas tem muito mais artefatos. Tinha despendido anos em pesquisas infrutíferas antes que a tumba de Tutancâmon fosse descoberta. Aqui eles estavam literalmente afundados até os joelhos em múmias, com centenas já descobertas e muitas mais sendo encontradas a cada dia, à medida que a areia ia sendo removida de novas galerias. Riebermayr caminhou até a fossa profunda, onde tudo havia começado. Observou atentamente a beirada de um labirinto subterrâneo, uma confusão de túneis cortados na rocha, alinhados com nichos onde os mortos haviam permanecido tranquilos durante séculos, escapando aos ladrões de tumbas que destruíram muitas sepulturas reais. Um camelo teimoso havia exposto as catacumbas. O infeliz animal tinha saído da trilha e sumira nas areias diante dos olhos de seu dono. O condutor correu até o local do desaparecimento e recuou horrorizado quando viu, situados muito abaixo, no buraco aberto pelo camelo, inúmeros corpos enfileirados, suas faces fitando-o como que desaprovadoramente por ter perturbado seu sagrado lugar de repouso. Estas pessoas são, muito provavelmente, seus ancestrais, disse Maurice Riebermayr ao condutor de camelos, após ter se deslocado 200 quilômetros ao sul do Instituto de Arqueologia, em Alexandria, até o oásis no deserto. As escavações provaram que ele tinha razão. Os rostos que tanto aterrorizaram o condutor eram, na verdade, pinturas extraordinárias. Algumas tinham uma qualidade tal que seria ultrapassada apenas na Renascença italiana. No entanto, elas eram o fruto do trabalho de artesãos e não de algum antigo grande mestre, e as múmias não eram de nobres, e sim de pessoas comuns. Muitas delas haviam vivido não no tempo dos faraós, mas nos séculos em que o Egito estava sob as ordens dos gregos e Roma governava. Era uma época de prosperidade crescente, quando a introdução de cunhagem de moedas espalhou riquezas e possibilitou que a nova classe média se desse ao luxo de revestir as múmias em ouro e realizar rituais de sepultamento elaborados. Eles haviam vivido em Fayum, o oásis fértil que se estendia por 60 quilômetros a leste da necrópole em direção ao Nilo. Esses sepultamentos representavam uma seção transversal da vida dessas pessoas muito mais significativa do que os de uma necrópole real, refletiu Maurice, e eles contavam histórias tão fascinantes como as de um Ramsés ou Tutancâmon mumificados. Só nessa manhã ele havia feito escavações de uma família de alfaiates, um homem chamado Seth, seu pai e seu irmão. Cenas coloridas da vida do templo adornavam a embalagem rígida, o envoltório de linho e gesso que formava o peitoral sobre seus caixões. As inscrições mostravam que os dois irmãos haviam sido humildes auxiliares no templo de Nif, em Sais, mas tinham tido sorte e iniciaram um negócio com seu pai, um comércio de roupas com os gregos. A julgar pelas oferendas valiosas nos envoltórios das múmias e as máscaras de folhas de ouro que cobriam suas faces, eles haviam feito grandes progressos. Dr. Riebermayr, acho que o senhor deve ver isto aqui. Era a voz de uma de suas supervisoras de valas mais experiente, uma estudante egípcia formada que ele esperava algum dia o substituiria como diretora do instituto. Aisha Farouk emergiu de um dos lados da fossa. Seu rosto bonito, de pele escura, era uma imagem do passado, como se um dos retratos de múmia houvesse repentinamente revivido. O senhor terá de descer. Maurice Riebermayr substituiu seu chapéu por um capacete de segurança amarelo e desceu a escada devagar, ajudado por um dos trabalhadores do local. Aisha estava debruçada sobre uma múmia em um nicho de arenito,
situado a pouca distância da superfície. Era uma das sepulturas que haviam sido avariadas pela queda do camelo, e Ribbenmeyer podia ver onde o caixão de terracota arrebentara, danificando igualmente a múmia que estava em seu interior. Eles estavam na parte mais antiga do terreno, um agrupamento não profundo de galerias que formavam o centro da necrópole. Ribbenmeyer esperava fervorosamente que a estudante houvesse encontrado algo que provasse sua teoria, que esse complexo necrotério havia sido iniciado no século VI a.C., mais de 2 séculos antes que Alexandre o Grande conquistasse o Egito. Muito bem, o que temos aqui? O sotaque alemão acrescentava autoridade à sua voz. Afastando-se da escada, ele encolheu-se com cuidado ao lado de sua assistente para não danificar ainda mais a múmia. Ambos usavam máscaras cirúrgicas, uma proteção contra vírus e bactérias que porventura estivessem adormecidos nas faixas que envolviam a múmia e que poderiam reviver no calor e umidade dos pulmões. Ele fechou os olhos e inclinou levemente a cabeça, um ato de piedade que realizava cada vez que abria uma câmara mortuária. Depois que o morto contasse sua história, ele cuidava para que fosse enterrado de novo, de modo a continuar sua viagem através da outra vida. Quando Ribbenmeyer se ajeitou, Aisha ajustou a lâmpada e iluminou o caixão, afastando cuidadosamente os lados do rasgão que abria, como uma grande ferida, o ventre da múmia. Espere até eu dar uma limpada nisso. Aisha trabalhava com a precisão de um cirurgião, seus dedos manipulando com destreza os pincéis e instrumentos dentários, esmeradamente dispostos em uma bandeja ao lado dela. Depois de alguns minutos em que removeu o entulho do seu trabalho anterior, ela recolocou seus instrumentos no lugar e avançou com cautela até a parte superior do caixão, deixando espaço para que Ribbenmeyer pudesse se aproximar e olhar. Ele lançou um olhar profissional sobre os objetos que ela havia removido da gaze embebida de resina que envolvia a múmia, seu aroma ainda penetrante depois de séculos. Identificou rapidamente um badourado, o símbolo alado da alma, lado a lado com amuletos protetores com formatos de cobras. No centro da bandeja havia um amuleto de Quebé Senuef, o guardião dos intestinos. Ao lado se encontrava um requintado broche de faiança, representando um deus águia, com suas asas estendidas, feito de material de silicato queimado, até atingir um matiz esverdeado lustroso. Ribbenmeyer deslocou sua constituição corpulenta ao longo da prateleira, até que se equilibrasse diretamente sobre a incisão no invólucro. O corpo estava virado para o leste para saudar o sol levante em renascimento simbólico, uma tradição que remontava à pré-história. Debaixo do envoltório rasgado, ele podia ver o torso cor de ferrugem da própria múmia, a pele esticada e semelhante ao pergaminho sobre a caixa torácica. As múmias na necrópole não haviam sido preparadas da mesma maneira que os faraós, cujos corpos eram eviscerados e preenchidos com sais embalsamadores. Aqui as condições dessecantes do deserto haviam feito a maior parte do trabalho, e os embalsamadores haviam removido apenas os intestinos. Durante o período romano, até mesmo esse processo fora abandonado. As características preservativas do deserto eram uma dádiva de Deus para os arqueólogos, tão notáveis quanto os locais aquáticos, e Ribbenmeyer ficava não raro surpreso com os materiais orgânicos delicados que haviam sobrevivido por milhares de anos em condições quase perfeitas. O senhor está vendo? Aisha não conseguia mais conter sua excitação. Bem aqui, debaixo da sua mão direita. Ah, sim. Os olhos de Ribbenmeyer foram subitamente atraídos por uma borda rasgada no envoltório da múmia, sua extremidade esfarrapada apoiada sobre a pelvis. O material estava coberto com uma escrita espaçada de maneira elegante. Este fato em si não era uma novidade. Os antigos egípcios eram arquivistas infatigáveis, anotando abundantes registros nos papéis que fabricavam juntando fibras de hastes de papiros. Papiros descartados também se revelavam excelentes envoltórios de múmias, e eram coletados e reciclados pelos técnicos das funerárias. Estas sobras estavam entre os achados mais preciosos da necrópole, e era por essa razão que Ribbenmeyer havia proposto uma escavação tão ampla. No momento, ele estava menos interessado no que o escrito relatava do que na possibilidade de determinar a idade da múmia com base no estilo e na linguagem do manuscrito. Ele podia compreender a excitação de Aisha. A múmia rasgada oferecia uma rara oportunidade para que pudessem determinar, lá mesmo onde se encontravam,
a época em que ela vivera. Normalmente eles teriam que esperar durante semanas, enquanto os conservadores do museu, em Alexandria, removessem os envoltórios de maneira meticulosa. O manuscrito está em grego, disse Aisha, seu entusiasmo sobrepujando sua deferência. Ela estava agora curvada ao lado do egiptólogo, seu cabelo roçando contra o ombro dele enquanto se movia em direção ao papiro. Ribbenmeyer concordou com a cabeça. Ela estava certa. Era sem dúvida um manuscrito fluente do grego antigo, bem diferente do hierático, do período faraônico, e do copta da região de Fayum na época dos gregos e romanos. Ele ficou desconcertado. Como um fragmento de um texto grego poderia ter se incorporado em uma múmia do século V ou VI a.C.? Os gregos obtiveram a permissão de estabelecer uma colônia de comércio mercantil em Náucrates, no braço canopo do Nilo, no século VII a.C., mas a sua movimentação no interior do país havia sido estritamente controlada. Eles não se tornaram influentes no Egito até a conquista de Alexandre, o Grande, em 332 a.C., e era inconcebível que registros egípcios tivessem sido mantidos em grego antes daquela data. Ribbenmeyer sentiu-se de repente vazio. Um documento grego em Fayum deveria datar provavelmente do tempo dos Ptolomeus, a dinastia macedônica que se iniciou com o general de Alexandre, Ptolomeu I Sóter, e terminou com o suicídio de Cleópatra e a tomada de posse romana em 30 a.C. Será que ele havia errado tanto ao estabelecer a data dessa primeira parte da necrópole? Voltou-se para Aisha, seu rosto sem expressão mascarando um crescente desapontamento. Não estou certo de gostar do que estou vendo. Vou dar uma olhada mais cuidadosa. Ele puxou a lâmpada que estava no canto para mais perto da múmia. Usando um pincel da bandeja de Aisha, delicadamente escovou um dos cantos do papiro, o que revelou um manuscrito tão viçoso como se tivesse sido escrito naquele dia. Pegou sua lupa e prendeu a respiração enquanto examinava a escrita. As letras eram pequenas e contínuas, não interrompidas por pontuação. Ele sabia que levaria tempo e seria preciso muita paciência antes que uma tradução completa pudesse ser feita. O importante agora era identificar o estilo. Ribbenmeyer tivera a sorte de estudar com o professor James Dillon, um renomado linguista cujo ensino deixara uma impressão tão indelével que ele ainda era capaz de se lembrar de cada detalhe, mesmo mais de 2 décadas depois de ter estudado a caligrafia grega antiga. Depois de alguns instantes, seu rosto se abriu em um sorriso e ele voltou-se para Aisha. Podemos ficar tranquilos. É de um período antigo, estou certo disso. Provavelmente do século VI a.C. Ele fechou os olhos com alívio, enquanto ela lhe dava um rápido abraço, esquecendo momentaneamente a reserva habitual que havia entre estudante e professor. Aisha já tinha adivinhado a época. Sua tese de mestrado havia sido sobre as inscrições de Atenas em grego arcaico, e ela era mais entendida do que Ribbenmeyer nessa questão, mas quis deixar para ele o triunfo da descoberta, a satisfação de provar sua hipótese sobre o estabelecimento antigo da necrópole. Com os pensamentos agitados, Ribbenmeyer observou atentamente o papiro mais uma vez. Seu espaçamento apertado deixava claro que o manuscrito contínuo não era um livro administrativo, não se tratava de uma mera lista de nomes e números. Não era o tipo de documento que seria produzido pelos mercadores de Náucrates. Será que havia outros gregos no Egito naquele período? Ribbenmeyer tinha conhecimento apenas de visitas ocasionais feitas por estudiosos que raras vezes haviam tido acesso aos arquivos do templo. Heródoto de Alicarnasso, o pai da história, visitara os sacerdotes no século V a.C., e eles lhe contaram muitas coisas surpreendentes sobre o mundo antes do conflito entre os gregos e os persas, que era o tema principal do seu livro. Gregos mais antigos também haviam visitado o templo, políticos e letrados atenienses, mas suas visitas eram apenas lembradas parcialmente e nenhum de seus relatos subsistiu em primeira mão. Ribbenmeyer não ousou expressar em voz alta seus pensamentos para Aisha, ciente do embaraço que poderia ser causado por um anúncio prematuro que se espalharia como fogo em material inflamável no meio de jornalistas ansiosos. Mas ele se continha com dificuldade. Teriam eles encontrado alguma chave para a história antiga havia muito tempo perdida? Quase toda a literatura que sobreviveu da antiguidade era conhecida apenas através de cópias medievais, de manuscritos meticulosamente transcritos por monges nos mosteiros depois da queda do Império Romano no Ocidente.
Muitos dos manuscritos antigos foram arruinados por decomposição ou destruídos por invasores e fanáticos religiosos. Durante anos, os estudiosos esperaram por algo improvável, que o deserto do Egito revelasse textos perdidos, documentos que pudessem provocar uma reviravolta na história antiga. Sonhavam, sobretudo, com algo que conseguisse preservar a sabedoria dos sacerdotes estudiosos do Egito. O templo Scriptória, visitado por Heródoto e seus predecessores, preservara uma tradição intacta de conhecimento que remontava os primórdios da história registrada, milhares de anos antes. Ribbentrop pesquisou, de maneira excitada, várias possibilidades. Seria este um relato de primeira mão da perambulação dos judeus? Um documento que deveria ser colocado lado a lado com o Antigo Testamento? Ou um registro do final da Idade do Bronze, da realidade por detrás da Guerra de Troia? O manuscrito poderia ainda relatar uma história anterior, uma que mostrasse que os egípcios fizeram mais do que simplesmente negociar com a Creta da Idade do Bronze e que, na verdade, construíram os grandes palácios. Um rei Minos egípcio? Ribbentrop achou essa ideia altamente atraente. Ele foi trazido de volta à terra por Aisha, que havia continuado a limpar o papiro e agora o chamava para perto da múmia. Olhe para isto. Aisha tinha trabalhado ao longo da borda do papiro, onde algo se salientava do envoltório não danificado. Ela levantou com cuidado uma aba do linho e apontou com o pincel. É uma espécie de símbolo, ela disse. O texto havia sido interrompido por um desenho retilíneo estranho, parte dele ainda escondido sob o envoltório. Parecia-se com o final de um rastelo de jardim com 4 braços projetados. O que o senhor acha disso? Não sei. Ribbentrop fez uma pausa, ansioso por não parecer perdido na frente de sua aluna. Pode ser alguma forma de dispositivo numérico, talvez derivado do cuneiforme. Ele estava se lembrando de símbolos em forma de cunha impressos em tabletes de argila feitos pelos primeiros escribas do Oriente Próximo. Olhe aqui, isto pode nos dar uma pista. Ele se inclinou até que seu rosto ficasse a poucos centímetros da múmia, soprando com cuidado a poeira que havia no texto que continuava debaixo do símbolo. Entre o símbolo e o texto havia uma única palavra, suas letras em grego maiores do que a escrita contínua do restante do papiro. Acho que posso lê-la, ele murmurou. Tire a agenda do meu bolso de trás e escreva as letras à medida que eu for ditando. Ela fez como lhe havia sido indicado e agachou-se ao lado do caixão segurando o lápis, orgulhosa de que Ribbentrop confiasse em sua habilidade para fazer a transcrição. Ok, vamos a isso. Ele fez uma pausa e pegou sua lupa. A primeira letra é alfa. Mudou de posição para enxergar melhor. Depois tal. Em seguida alfa de novo. Não, apague isto. Lambda. Agora outro alfa. Apesar da penumbra do nicho, o suor estava escorrendo de sua fronte. Ele se afastou levemente para trás, preocupado em não molhar o papiro. Nu. Depois tal de novo. Acho que é um lota. Sim, definitivamente. E agora a letra final. Sem tirar os olhos do papiro, ele pegou uma pequena pinça na bandeja e usou-a para levantar um pedaço do envoltório que encobria o final da palavra. Assoprou delicadamente o texto outra vez. Sigma, sim, Sigma, e terminou. Ribbentrop se endireitou. Então, o que temos? Na verdade, ele soube desde o instante em que vira a palavra, mas sua mente recusou-se a registrar aquilo que lhe aparecia como óbvio. Isto estava além de seus sonhos mais desvairados, uma possibilidade tão enterrada em fantasias que muitos estudiosos simplesmente se recusariam a reconhecê-la. Ambos olharam para a agenda embaraçados. A singular palavra os paralisava como que por mágica, tudo o mais subitamente pareceu apagado e sem significado. Atlântida! A voz de Ribbentrop era pouco mais que um murmúrio. Ele se virou, piscou fortemente e voltou-se de novo. A palavra continuava ali. Sua mente, de repente, entrou em um frenesi de especulação, trazendo à tona tudo o que ele conhecia para tentar dar sentido ao que via. Anos de erudição lhe diziam para iniciar com o que fosse menos controverso, para tentar trabalhar primeiro com seu achado dentro da estrutura estabelecida. Atlântida. Ele fitou o vazio. Para os antigos, a história podia ter ocupado a parte final do seu mito da criação, quando a época dos gigantes cedeu lugar à primeira era dos homens. Talvez o papiro fosse um relato dessa lendária Idade de Ouro, uma Atlântida enraizada não na história, mas no mito. Era demasiada coincidência. Seu instinto nunca lhe falhara.
e agora ele o sentia de modo mais forte do que nunca. O mundo familiar e previsível de múmias e faraós, sacerdotes e templos, parecia desmoronar diante de seus olhos. Tudo o que podia pensar era sobre o enorme dispêndio de esforço e de imaginação que havia sido gasto na reconstrução do passado antigo, um edifício que inesperadamente parecia muito frágil e precário. Era engraçado, ele refletiu, mas aquele camelo pode ter sido responsável pela maior descoberta arqueológica jamais feita. Aisha, quero que você prepare este caixão para ser removido imediatamente. Preencha a cavidade com espuma e feche com lacre. Ele agora era de novo o diretor, a imensa responsabilidade da sua descoberta se sobrepondo à excitação pueril dos últimos minutos. Quero que este caixão saia no caminhão que vai para Alexandria ainda hoje e quero que você vá com ele. Providencie a escolta habitual, mas nada de especial, porque não quero atrair atenção indevida. Eles estavam constantemente preocupados com a ameaça representada pelos modernos ladrões de tumbas, por aqueles que reviravam o lixo e pelos gatunos de estrada que ficavam espreitando o local, escondidos no meio das dunas, e que tinham se tornado progressivamente audaciosos em suas tentativas para furtar até a menor bagatela. E Aisha, disse ele com o rosto terrivelmente sério, sei que posso confiar em você para não deixar vazar nenhuma informação sobre tudo isto para ninguém, nem mesmo para os nossos companheiros e amigos na equipe. Hibbermeier deixou Aisha entregue à sua tarefa e agarrou-se à escada para subir, o extraordinário acontecimento dramático da descoberta contribuindo subitamente para o seu cansaço. Caminhou pelo local, meio que zigue-zagueando sob a claridade do sol, esquecido dos escavadores que ainda esperavam, respeitosos por sua inspeção. Ele entrou na barraca do diretor e sentou-se pesadamente diante do telefone via satélite. Depois de secar o rosto e fechar os olhos por um instante, recompôs-se e ligou o aparelho. Discou um número e logo uma voz chegou através do fone de ouvido, falhando no início, mas bastante nítida depois que a antena foi ajustada. Boa tarde, você ligou para a Universidade Marítima Internacional. Como posso ajudá-lo? Hibbermeier respondeu rapidamente, sua voz rouca de excitação. Alô, aqui fala Maurice Hibbermeier chamando do Egito. Trata-se de prioridade máxima. Ligue-me imediatamente com Jack Howard.